E se eu te disser que dá para aprender muito da Bíblia em Constantine? Salve galera! Rafael Fih aqui no Teologia em Hollywood! Hoje para falar de Constantine, esse clássico aí de 2005 que marcou a vida de muita gente, inclusive a minha infância, né? Esse é um daqueles filmes que eu praticamente sei ele de cor, de tanto que eu assisti esse filme passando na televisão, em que a gente acompanha a fase do John Wick antes dele se aposentar ali, que ele tá bem novinho e que a gente já vê que ele era badass e finalizava demônios, né? Como passatempo. E aqui nesse vídeo eu acredito que ele vai ser um pouco longo por conta das suas propostas, mas eu te convido a ficar comigo porque eu acredito que vai valer muito a pena. Porque o meu objetivo aqui nesse vídeo é falar justamente das inconsistências teológicas de John Wick, Constantine, que é um filme que, por incrível que pareça, ele lida muito com o cristianismo. E é claro que aqui a forma que o filme lida com o cristianismo é de uma perspectiva católica, e a forma que eu vou analisar o filme será de uma perspectiva protestante, já que eu sou protestante. E é claro também que nem tudo no filme se propõe a ser bíblico, a gente vai falar um pouco disso também. Mas eu te convido então a caminhar comigo e perceber quais são as inconsistências teológicas em Constantine. Chega comigo. Bom, não é preciso dizer que isso daqui vai ser uma análise com spoilers, né? Mas, pelo amor também, se você não assistiu um filme de 2005, vá lá e assista, que é um bom filme. E eu vou passar aqui brevemente sobre algumas partes do enredo, vamos caminhar pelo filme todo e trazer alguns pontos de discussão teológica que a gente pode ter aqui. Claro que eu já vou partir aqui diretamente para as discussões teológicas, eu não vou falar do filme. No final, eu posso até dar minha opinião sobre o filme, mas eu quero ir principalmente para os aspectos teológicos, justamente que ele é um filme que já deve ser conhecido de muita gente. Mas bom, o filme ele vai justamente abrir então com essa ideia dessa lança do destino, né? Aquela lança que se dizem, né, ter usada pelo guarda romano ali, em que ele fura o lado de Jesus para ver se ele já tinha morrido. E é claro que aqui no filme eles vão dar a ideia errada de que foi a lança que matou Jesus, né? E não a crucificação. E obviamente que não. A Bíblia mostra que o guarda ele fura Jesus justamente para confirmar se ele já tinha morrido. Mas ainda assim o filme ele traz essa ideia dessa lança ali. E é engraçado porque o filme dá a entender que tem um demônio dentro daquela lança, ou existe uma força maligna muito forte em volta dessa lança e etc. E aqui a gente já vai ter várias inconsistências teológicas. Primeiro, essa ideia justamente que existe uma força demoníaca diabólica ali em volta a essa lança e aí na morte de Jesus de maneira geral. O que não é verdade. Que a morte de Jesus, ao contrário do que se pensa por aí, ela não foi uma vitória de Satanás. Na verdade, na cruz de Cristo, Satanás ele foi humilhado, ele foi derrotado, ele foi despojado de todo o seu poder. Jesus ele toma de volta para si, que já era dele desde o começo, na sua morte e crucificação. E a gente vai ver isso sendo relatado principalmente em Colossenses 2. Né? Então, ao contrário daquele imaginário popular que as pessoas acham que quando Jesus morreu, Satanás fez festa, soltou fogos, e aí quando Jesus ressuscitou, falou, pegadinha, ainda tô vivo, e Satanás ficou super chateado, assim, poxa vida, esse Jesus aí também é fogo, né? Não foi isso que aconteceu. Na morte de Jesus, Satanás foi humilhado. Claro que houve ali uma força demoníaca de tentar impedir ali os propósitos de Deus na obra de Cristo, né? Não é à toa então que tem essa imagem da serpente machucando o calcanhar de Cristo, mas é justamente quando há esse ataque do maligno que a gente vê a sua derrota derradeira, a sua cabeça é esmagada. Então a cruz de Cristo não é uma pseudo-derrota de Cristo, muito pelo contrário. Já na cruz de Cristo, Satanás já foi humilhado e derrotado. Então tira essa ideia de que essa lança ali é quase como uma coisa maligna usada pelo diabo e tal, porque na verdade a morte de Jesus faz parte dos planos de Deus e nunca significou nenhuma pseudo-derrota da parte de Deus ou uma vitória de Satanás. E aí uma outra discussão, é claro, que a gente pode trazer aqui é, nossa, objetos podem carregar maldições ou demônios e coisas do gênero. Eu não vou entrar aqui na ideia de demônios territoriais ou coisa do tipo, mas essa ideia de objetos amaldiçoados é um pouco complicada demais, principalmente num contexto cristão, porque da mesma forma que você deixar uma Bíblia aberta na sua casa não vai automaticamente trazer o Espírito Santo ali para proteger o seu lar. Acredito também que um objeto qualquer carregar uma energia, uma força diabólica para atormentar a vida de cristãos, principalmente, é uma ideia bem complicada biblicamente falando. E aí é claro que aqui também já é importante falar que nem tudo que o filme apresenta ali, ele se propõe, ele pretende ser bíblico. Né? Várias coisas que são passadas, que são ensinadas ali, não vem nem do catolicismo. Eu acho que o próprio filme
ele cria ali certas coisas, como por exemplo essa ideia dos mestiços que perambulam na Terra e etc. É uma coisa ali inventada no filme. E eu não sei também, é claro, o quanto que o filme do Constantine bebeu dos quadrinhos, mas eu sei que o filme, como adaptação dos quadrinhos, não tem nada a ver com os quadrinhos, né? O Constantine nos quadrinhos, ele é um mago, e aqui ele é um exorcista que caça demônios e quer ir pro céu. E por mais que nos quadrinhos tenham ali demônios, forças demoníacas, etc., ainda assim, parece que as duas obras ali são bem pouco parecidas. Mas o grande X da questão é que o filme ele vai criar uma mitologia própria que ela é muito boa e que ela funciona. Eu até comentei no meu vídeo sobre Castlevania, que eu tenho aqui no canal, de que como obras, desde jogos, filmes, séries, eles podem pegar esses elementos, eu defendo na verdade que essas obras elas podem até pegar elementos de outras religiões e usar ali para compor uma mitologia própria que é bem interessante, né? Nesse universo, nessa criação de magias, de monstros, de poderes, de instrumentos e etc. Eu acho isso bem válido, e esse filme faz isso aqui de uma maneira bem boa até. É claro que a gente só não pode, né, abraçar tudo que o filme propõe pra gente e achar que esse filme ele tá ensinando diretamente sobre a Bíblia pra gente. É o momento em que Moisés atravessa o mar. Para, não quero ouvir! Que houve, irmã? Tá amarrado, pastor. Você vai contar pra gente o que Moisés fez? Mas ao mesmo tempo isso não significa, é claro, que a gente não possa olhar para esse filme e tentar tirar lições bíblicas dele. E aí, após essa cena inicial envolvendo o Lança do Destino, a gente tem então essa introdução do John Constantine, o nosso querido John Wick. E Keanu Reeves é só o apelido dele, né? O nome dele, na verdade, é John Wick. E, cara, a gente tem aqui uma boa introdução de personagem, né? Só que o interessante dessa cena é que a gente vai ver justamente um contexto ali de um exorcista, que aquele padre gordão tá tentando tirar o demônio da menininha e ele não consegue, então o John Wick ele precisa ir lá para tirar esse demônio. E aí já surge uma outra discussão pra gente aqui. Existem pastores que têm mais poderes do que outro para tirar um demônio? Conheço até um caso particular envolvendo uma história parecida em que uma igreja, né, teve um episódio de possessão, de manifestação ali no meio do culto e etc. E o pastor ali gastou um tempo considerável orando, tentando exorcizar aquele demônio e etc, etc, etc. Até que o pessoal da igreja ali viu que estava demorando muito tempo. E aí eles chamaram um outro pastor ali da vizinhança que morava, que era até de outra denominação e etc. Mas ainda assim convidaram aquele pastor para ajudar. E quando o pastor chegou, então ele conseguiu exorcizar a garota. E aí o que aconteceu depois foi bem triste, porque o pastor da igreja ele ficou bem queimado, né? A igreja meio que perdeu muita confiança na imagem daquele pastor ali, porque ele não conseguiu fazer exorcismo, né? Foi o outro pastor que chegou depois que conseguiu expulsar aquele demônio. E aí, aos olhos daquela igreja, infelizmente, aquele pastor ali ele era quase como um pastor inferior, né? Aquela desconfiança, será que ele tem pecado, não tem autoridade de Deus e etc. E, gente, isso é complicado porque o exorcismo ele não depende da gente. Esse é o grande ponto, esse é o grande X da questão. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, que distinguiu Jesus de todos os exorcistas que já existiam naquela época, é que Jesus ele expulsava demônios pelo poder da sua palavra. Ou seja, no período intertestamentário, a gente já tem alguns relatos de possessões demoníacas e de como os exorcismos eram feitos dessa forma bem ritualística mesmo, de envolver velas e diversos aparatos e etc, 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 tentando ali expulsar os demônios. Então tinha um rito, tinha todo um ritual, tinha todo um procedimento para expulsar um demônio. Era uma coisa complicada. E aí de repente veio um homem e ele simplesmente fala, sai, e os demônios saem. Então imagine as pessoas daquela época assim, como aquilo foi revolucionário. Mas o grande X da questão é que Jesus ele tem esse poder, Jesus ele tem essa autoridade. E quando a gente tenta justamente transformar a autoridade de Jesus num método, isso falha. A gente vê isso acontecendo lá em Atos, com aquele grupo de homens lá, filhos de um sacerdote, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas em que eles criam um método, né? Eu te expulso o nome de Jesus e o nome de Paulo, né? Até que os demônios olham assim e falam, cara, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas e vocês, quem são seus Zé Ruelas? Porque o ponto, o X da questão é que Jesus ele tem autoridade, Jesus ele tem poder. A gente expulsa demônios com esse poder que vem de Deus, com essa autoridade que vem de Deus, que vem de Cristo e não de nós mesmos. E quando a gente cria ali esse usar o nome de Jesus em um método, a gente já está errando e falhando aí, né? Que é o que aconteceu naquela passagem famosa em que os discípulos não estão conseguindo expulsar um demônio e eles perguntam para Jesus depois, nossa, mas por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E Jesus fala, não, esse tipo de casta aqui só sai com oração e jejum. E aí o que a gente entende desse texto? A gente cria um método, a gente acha que a oração e o jejum é que vão resolver a situação. E não é isso que Jesus está ensinando.
ensinando ali. Na verdade, a oração em jejum é justamente esse ato da gente se submeter a Deus, a gente se colocar à disposição de Deus, a gente reconhecer que a gente não é nada diante de Deus, a gente se dobrar diante de Deus e suplicar para que Ele nos ajude. Porque o que a gente vai ver acontecendo nas Escrituras é que quando Jesus ele manda os 70, eles voltam ali se alegrando, super felizes. Nossa, a gente está expulsando demônios e etc. E eles vão se gabar disso para Jesus. Jesus olha para ele e fala, olha, vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está rolado nos céus. Ou seja, parece que Jesus ele já estava percebendo ali que estava havendo esse desvio do foco principal, que era o próprio Deus. Parece que eles já estavam ficando confiantes em si mesmos. De tal forma que quando então culmina nesse episódio que eles vão tentar expulsar o demônio e eles não conseguem, eles perguntam para Jesus por que nós não conseguimos expulsar esse demônio. E aí Jesus ele ressalta a oração e o jejum não no sentido de, olha, façam isso que vai dar certo, mas não no sentido de, cara, vocês estão com perspectiva errada, vocês estão colocando sua confiança, sua esperança no lugar errado. E aí voltando para o ponto principal do pastor lá, se às vezes alguma pessoa não consegue realizar um exorcismo, não necessariamente isso deve envolver algum pecado, alguma falta de fé. Pode ser que sim, mas não é uma regra. Então, se uma pessoa não conseguiu realizar o exorcismo e a outra conseguiu, dê glórias a Deus. Não julgue, não diminui, não destrua outra pessoa por conta disso. Se o pastor da sua igreja uma vez passar por um episódio semelhante, não precisa achar que ele está em pecado, alguma coisa do gênero. Pode ser que sim. Pode ser que sim, mas não é regra, entende? Bote sua confiança em Deus, porque é dele que vem o poder e a autoridade. Uau, né? E aqui a gente tá falando da primeira cena do filme ainda, né? Aqui é engraçado também, porque a gente vai ver o John, o outro padre e os outros padres que aparecem ali na obra. E o que a gente vê não só no Constantine aqui, mas em vários filmes que sempre aparece um padre e parece que nenhum deles presta, né? É incrível isso. Você sempre tem um problema com cigarro, com bebida, com mulheres, alguma coisa do gênero. E por que a gente vê isso com tanta frequência em muitas obras por aí? Em alguns casos pode ser mera piada, né? Como por exemplo no anime Frieren, tem um padre lá que ele tem muito problema com bebida, né? E a própria Frieren brinca ali, fala que ele é um padre degenerado, coisa do gênero. E ali, naquele contexto serve como uma piada engraçadinha. Mas em muitos outros casos, é claro que é mera ofensa, é mero ataque ao cristianismo, é mero ataque à instituição da igreja. Mas aqui no Constantine também a gente vai ver que esse aspecto negativo dos padres ali também não é só um ataque ao cristianismo, mas vai ter a ver com a própria jornada do protagonista ali de vencer essa luta e etc. Então vai ter a ver com a vida pessoal e principal do protagonista, né? Então aqui tem uma causa de ser, né? O que é muito bom. E aí a gente continua no filme aqui e a gente vê então que o John, ele tem um câncer e um câncer terminal ali, que a sua vida ela está chegando ao fim. E aí depois disso ele vai ter ali um diálogo com o Gabriel, que a gente também vai ter uma série de questões interessantes pra gente discutir aqui. A primeira delas, é claro, é que o próprio John, diante da morte, ele passa a se preocupar com a eternidade, né? Então ele vendo ali que ele tem câncer, que a vida dele tá com os dias contados, ele pensa na eternidade, ele pensa na vida dele, no pós-vida, na verdade. Isso é muito interessante, porque é um convite para a gente refletir a nossa vida também, não só no que a gente vive aqui nessa terra, mas também na eternidade, no que aguarda a gente depois da nossa vida aqui nessa terra. Então o filme convidar a gente para essa reflexão já é um ponto bem positivo. E um outro ponto interessante que a gente vai ver ali nas falas de Gabriel é que, primeiro, parece que eles vão ensinar a salvação pela graça, né? Então Gabriel ele fala assim, olha John, você está tentando comprar a sua passagem até o céu. Aí você fala, opa, olha aqui, Gabriel vai falar a salvação pela graça somente aqui e vai atacar a salvação pelas obras, né? Embora que o Gabriel fala depois contradiz exatamente essa primeira fala aqui, mas ainda assim eu achei interessante esse primeiro momento. Mas Gabriel vai falar uma outra coisa muito interessante, que é também nesse quesito de que mostra que o John, mesmo realizando boas obras, expulsando demônios, etc., ainda assim ele pode fazer boas obras pensando apenas em si mesmo. Então Gabriel mostra pra gente que pessoas podem realizar coisas boas, mas ainda assim em benefício próprio, ainda assim pensando em si mesmo, assim, não no próximo em si. Eu posso usar o próximo como uma escada para o meu próprio bem-estar, para os meus próprios fins, para aquilo que eu espero, que eu desejo. Não é à toa que lá em Mateus, Jesus vai falar justamente daquele dia que as pessoas chegarão diante de Deus e falarão, Senhor, Senhor, nem em teu nome não realizei milagres, em teu nome não expulsei demônios. E Jesus vai olhar para essas pessoas e vai falar, afasta-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Porque são pessoas que tiveram até um encontro ali com o sobrenatural, né, realizando milagres, expulsando demônios, mas ainda assim são pessoas que nunca conheceram a Cristo.
Então que isso sirva um ponto de alerta pra gente também. E aí a gente segue toda a história do John, que ele conhece ali a outra moça que vai ter papel importante no desenrolar daquela história e etc. E no desenvolver do filme, no desenrolar do filme, há uma conversa interessante também do John com essa menina. E uma das conversas que ele tem com ela, se eu não me engano, ela pergunta pra ele por que ele tem medo de ir pro inferno, por que ele quer evitar o inferno, alguma coisa do gênero. E ele fala, o que você faria se você fosse mandado para uma prisão em que quase metade dos presos foi você que colocou lá? E isso é engraçado porque a gente realmente tem essa ideia de que o inferno é um lugar ali dominado por demônios, né? Como se os demônios eles estivessem no inferno festejando e etc, né? E as pessoas fossem mandadas para lá para sofrer nas mãos do diabo e de seus demônios. E é claro que acho que isso aqui é uma ideia que está muito mais lá no inferno de Dante do que no inferno da Bíblia. Porque o inferno que aparece na Bíblia é um lugar de tormento para os demônios e para suas hostes, e aqueles que não receberam a Cristo também serão enviados para esse lugar. Mas o ponto é que o inferno é aterrorizante não porque os demônios vão estar reinando lá, muito pelo contrário. O inferno é um lugar terrível porque é lá onde a ira de Deus será derramada por toda a eternidade. E os demônios, justamente com aqueles que não estão em Cristo Jesus, padecerão nesse lugar. Então esquece essa ideia que o inferno ali é o habitat dos demônios, que eles ficam festejando e que eles vão ficar espetando as pessoas com um garfinho ali. Muito pelo contrário, eles também vão estar debaixo da ira de Deus nesse lugar. É um lugar de tormento para eles também. Então esse é mais um dos erros teológicos que não só o filme apresenta aqui, como também tem no imaginário das pessoas. E aí no desenrolar do filme também é engraçado a gente ter um determinado momento ali falando assim, a Bíblia dos demônios, que eles vão falar de Coríntios 17. Nossa, mas Coríntios não tem 17 capítulos. Mas na Bíblia do inferno tem. E você fala, nossa, os demônios eles têm uma Bíblia própria? E é claro que não. E aí, de novo, isso daqui é só uma coisa que o filme inventou ali, porque assim, eu não sei se alguma religião do mundo defende que há uma Bíblia do inferno, coisa do gênero, né? Se você souber de algo do gênero, pode até deixar nos comentários aqui, mas eu desconheço essa informação. Pra mim, é só o filme que inventou isso aqui mesmo. E, de novo, tá tudo bem. Desde que eu não entenda que isso daqui realmente é verdadeiro, tá tudo bem o filme criar esses elementos ali para compor a sua história. Mas o grande X da questão é que, primeiro, não há uma Bíblia do inferno, e segundo, na Bíblia, os demônios eles não esperam um destino final do que já está traçado para eles. E, na verdade, eles só estão sobrevivendo. Eles só existem, mas eles sabem que o destino final deles é inalterado. A gente não vê demônios, diabos, seus demônios tentando mudar o destino que está traçado para eles. Na verdade, em um dos encontros, inclusive, que Jesus ele tem ali com demônios, ele fala aqui, rapaz, você não chegou antes do tempo, não? Você já tá aqui para me mandar pro abismo? Parece que, mais uma vez, ele já sabe o destino final deles. É claro que vai ter uma guerra final, vai ter uma luta final, mas ainda assim, o diabo e suas hostes já sabem que estão derrotados. Mesmo que tenha essa batalha final, tenha essa guerra, esse confronto, assim, Satanás ele já está derrotado e ele sabe disso. Os demônios sabem disso. Nenhum deles cria uma esperança de talvez eu consiga mudar as coisas, né? Se o filho do Lúcifer aparecer aqui, ele vai mudar as coisas. Não vai, né? Nenhum demônio crê nisso. É só uma coisa do filme mesmo. E aí a gente tem um outro momento muito curioso no filme, que é esse confronto do Constantine com o Baltazar ali. E o que é interessante desse confronto? Que o Constantine, ele tenta meter um medo ali no diabo e falar, vou te mandar pro céu, né? Como que se, em primeiro lugar, a pergunta que fica pra gente é, isso é possível? E a segunda pergunta é, o céu vai ser uma tortura para os demônios? Sendo que, né, como eu acabei de falar, justamente pelo contrário, o inferno vai ser esse lugar de tormento para os demônios. Né? Os demônios não ficam contentes no inferno, não, eles vão sofrer no inferno. Né? E se um demônio fosse capaz de ir para o céu, ele não ia achar aquele lugar uma tortura para ele. Ia ser um lugar, um paraíso, né? É claro. Mas aí fica a pergunta, os demônios, eles podem receber esse perdão? Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o filme Alien, e lá eu pergunto se aliens podem receber o perdão que é em Cristo Jesus, mas ali a gente pode, é claro, né, no vídeo eu comento isso, a gente pode estender essa ideia para anjos, demônios, etc. Né? Então eu te convido a assistir esse vídeo depois que você terminar esse daqui. E daqui a pouco eu volto nessa ideia de perdão para anjos e traição. Daqui a pouquinho, então continua comigo no vídeo aqui. E aí o filme brinca aqui com essa ideia também de, o Constantine fala para o Baltazar depois, para você ser perdoado, você precisa pedir o perdão. Isso tem um lado de verdade, no sentido de que nós precisamos realmente converter dos nossos pecados e ter fé em Cristo Jesus, pedir por perdão, nos arrepender, etc. Tem o seu lado verdadeiro, mas não é uma coisa tão simples, não é assim, eu peço perdão e é um perdão automático, né? Mas daqui a pouco eu também volto nessa ideia, então continua comigo.
Mas, cara, só uma cena engraçada aqui, é daquela cena que o demônio, ele pega a menina. Eu confundi o nome dela, tô confundindo o nome das irmãs. Mas enfim, que a menina, ela sai voando ali. E, cara, acontece um monte de coisa no meio do caminho e ela ainda tá voando, só depois ela chega no destino final dela. Então eu lembrei bastante dessa cena aqui. Eu despenquei por 30 minutos! Eu acho que foi uma referência clara tirada do filme do Constantino aqui, que não é possível. E aí a gente chega na cena final que a gente descobre que o anjo Gabriel é que estava por trás ali de todo o dilema do filme, de toda a treta, de tudo que estava acontecendo no filme, né? E aí fica a grande pergunta, né? Anjos ainda podem trair a Deus? E olha, eu particularmente acredito que não. Porque o que a gente pode tirar da Bíblia, o que a Bíblia dá a entender, é que houve um momento, que a gente não vai ter muito bem explicitado na Bíblia, em que houve essa rebelião dos anjos contra Deus. E que Satanás e os seus anjos ali, as suas hostes, se rebelam contra Deus e eles são então tirados da presença de Deus, né? Mas parece que houve esse momento de ruptura ali entre os anjos que permaneceram fiéis a Deus e os demônios, de tal forma que o decorrer da história pós esse evento, que mais uma vez a gente não tem muito detalhamento disso nas escrituras, mas o que parece é que os anjos, eles passaram por esse teste e não há mais como mudar, não há mais como mudar de lado, entende? Então, os anjos que eles se rebelaram contra Deus, eles vão continuar nesse estado de perdição até o juízo final. E não há mudança para ele. Da mesma forma que aqueles anjos que permaneceram fiéis a Deus, eles assim o permanecerão por toda a eternidade. E algo parecido vai acontecer, já está acontecendo conosco. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, há essa fase de escolha, né, entre permanecer fiel a Deus ou se rebelar contra Cristo. Mas a partir do momento em que quando Cristo voltar, em que nós passarmos pela ressurreição, aqueles que não estão em Cristo serão lançados ali nas chamas eternas, e aqueles que permaneceram fiéis a Cristo, aqueles que estão unidos a Cristo, eles também vão passar a eternidade para Cristo, e não haverá mais essa possibilidade de um pecado futuro na eternidade com Deus, entende? Então me parece que essa é a realidade dos anjos, aqueles que se mantiveram fiéis, sim permanecerão por toda a eternidade, e aqueles que se rebelaram contra Deus, também não há mais mudança para eles. Parece que essa é a realidade dos anjos, assim também como de certa forma vai acontecer com a gente na eternidade. Então, mais uma vez, o filme ele cria aqui uma lógica que tudo bem, dentro do filme ele é uma ficção, é interessante, é engraçadinho, mas que também não condiz com a realidade. Tá, então quer dizer que o filme ele tá errando aqui o tempo todo, inventando um monte de coisa, quer dizer que o filme ele tá inventando blasfêmias? Não necessariamente, mais uma vez entra nessa questão de você criar uma mitologia própria para aquele filme, e tá tudo bem, dentro daquela história, dentro daquele enredo, funciona, é uma história interessante, e é um universo próprio ali, ficcional, que não necessariamente a gente precisa acreditar que tudo que tá ali é real. Bom, tive que voltar aqui outro dia para continuar gravando esse vídeo. Espero que não fique muito diferente. Mas acredito que um dos maiores erros que esse filme ele tem no seu conteúdo é justamente essa ideia de salvação, né? O filme ele trabalha muitas vezes com a salvação como se fosse algo muito simplista, né? E eu não quero que você me entenda errado aqui. É claro que o evangelho ele é simples e é para pessoas simples. Mas o que o filme faz aqui é basicamente aquela velha máxima. Olha, eu gosto de pecar, Deus gosta de perdoar, então olha aqui, o par perfeito. É basicamente essa a ideia que o filme passa em muitos momentos, a gente vê isso principalmente no argumento do Gabriel aqui no final do filme. E aí causa essa confusão toda, né? E até é curioso também, porque enquanto o Gabriel aqui no filme ele sente esse ciúme, essa inveja dos seres humanos, nossa, olha como eles são bem tratados, né? O que é uma loucura, porque biblicamente falando, os anjos eles se alegram, né? Eles regozijam com o Evangelho de Jesus Cristo. Eles têm prazer no Evangelho de Jesus Cristo. Eles se surpreendem com o tamanho do amor de Deus. Quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Então é ilógico pensar em Gabriel aqui como essa figura ali que tem a raiva e a inveja dos seres humanos. E aí é louco porque ele cria uma espécie de uma soteriologia do sofrimento, né? Ou seja, ele quase que cria um novo caminho de salvação por meio do sofrimento. Então ele quer causar uma espécie de grande tribulação e aqueles que perseverarem, então que passarem pela dor, né? Lembrando um personagem bem famoso também, né? Esses serão aptos então a experimentar a salvação finalmente. O que é loucura. Fora que nessa cena aqui a gente tem uma das maiores inconsistências que é bem explicada aqui. Parece que lhe falta o apoio de alguém, Gabriel.
Então quer dizer que Deus ia deixar Gabriel ferrar com a humanidade, acabando com qualquer tipo de equilíbrio. Mas quando ele ia dar um supapo em Lúcifer, aí sim tava passando dos limites. Pelo visto, Deus não gosta mesmo de briga entre irmãos. E aí a gente vai ter o desfecho do filme, em que o Constantine, então, ele pede para que a irmã daquela personagem, que eu tô confundindo o nome das duas até agora, se passou um dia e eu ainda tô confundindo o nome das duas, mas em que o Constantine, então, ele dá a sua vida em troca da outra, e ali Deus reconhece o sacrifício dele, o espírito de se dar pelo outro e etc, né? E ali, então, conquista a salvação. E até aqui, a gente já sabe que a ideia de salvação pelas obras está equivocada. Por outro lado, fica a pergunta, então quer dizer que eu posso dar a minha vida por outra pessoa? Olha, acho que a resposta para essa pergunta ela é bem óbvia, mas ao invés de meramente criticar essa cena aqui, vamos tentar olhar para os aspectos positivos dela. Primeiro, a gente lembra justamente de uma coisa bem bonita que a gente vê na Bíblia, que é o espírito do próprio Paulo, lá em Romanos 9, em que Paulo ele fala que se ele pudesse, ele também daria a vida dele pelos irmãos patriotas dele, né, pelos irmãos judeus. Então Paulo ele também, se pudesse, já respondendo a pergunta aqui que eu fiz no começo, mas se ele pudesse, ele daria a vida dele pelos seus irmãos. Então isso é um espírito muito bonito, um verdadeiro espírito cristão de amor e sacrifício ao próximo. Mas ao mesmo tempo, esse sacrifício de Constantine, é claro que nos lembra do grande sacrifício que traz salvação a pecadores, que é o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, naquele madeiro. O seu ato de sacrifício, o seu ato de entrega, o seu ato de amor é o que conquista, então, essa nova vida para nós, nele, em Cristo Jesus somente, em que nós somos libertos do cativeiro do pecado, em que o saldo de dívida que havia contra nós é selado e pago naquela cruz. E por meio da fé, na fé nele somente, em Cristo somente, então, nós recebemos essa justiça que vem dele, e nós somos declarados justos em Cristo Jesus. Os nossos pecados não são mais levados em conta, na verdade eles já foram pagos naquele madeiro. A punição dos nossos pecados já foi paga naquele madeiro. E a justiça que Cristo viveu, completou em toda a sua vida, é então imputada a nós, de tal forma que nós somos declarados justos nele. Então é por meio do sacrifício belíssimo e maravilhoso de Cristo que nós recebemos a salvação. É nele somente. Então a gente pode tirar essas lições positivas aqui dessa atitude de Constantine. Mas aí a gente vai ter aquela cena bem icônica também do diabo ali, em que quando Constantine está indo para o céu, o diabo ele vai então e tira a causa da morte do John ali para que ele possa viver mais e assim, por meio do estilo de vida dele, ele possa provar então que ele na verdade merece ir para o inferno. E aí, uma pergunta que a gente faz é, o diabo ele pode curar para que a pessoa então ela se desvie do caminho de Deus? Se fosse assim, é claro, então nenhum crente nunca morria, né? Porque o diabo ia ficar prolongando a vida dos crentes eternamente para que eles pudessem se desviar em algum momento ali e até irem para o inferno, né? Mas piadas à parte, até que o texto do filme aqui não está completamente equivocado. A gente vê nas escrituras que Satanás ele tem sim um poder miraculoso, um poder milagroso. A gente vê lá em Apocalipse, independente da literalidade do texto, a gente vê a besta sofrendo uma ferida como que de morte ali, e Satanás curando aquela besta na frente de diversas pessoas, realizando literalmente um milagre, né? Então Satanás ele pode sim causar milagres, pode causar curas, pode causar coisas extraordinárias para enganar as pessoas e desviar as pessoas do caminho do verdadeiro evangelho. Ele pode fazer isso, ele tem poder para isso. Então, isso que acontece aqui no filme, embora ali de uma maneira bem dramática e etc., não está totalmente equivocado, porque Satanás realmente tem esse poder miraculoso, poderia facilmente curar alguém. Não é à toa que a gente vê em muitas outras religiões por aí, de fato acontecendo cirurgias espirituais e coisas do gênero, que as pessoas, elas dizem que receberam uma cura, um alívio e etc. Claro que eu acredito que somente no Evangelho de Jesus Cristo há salvação, mas que a gente vê um poder diabólico operando no mundo e desviando as pessoas da verdade. Então isso pode acontecer sim. E aí Satanás ele também, aqui, ele usa uma frase interessante nessa, né? Você viverá tempo suficiente para provar que você é merecedor do inferno, ou que você pertence ao inferno. E o curioso dessa frase é que, além de, mais uma vez, descambar mais pro lado da salvação pelas obras, a gente tem que se lembrar, na verdade, é que a terrível verdade bíblica é que todos nós já nascemos merecedores do inferno, todos nós já nascemos condenados. Todos nós já nascemos em pecado, todos nós já nascemos amantes do pecado, inclinados a uma vida longe de Deus. A Bíblia fala que, longe de Cristo, nós estávamos em inimizade contra Deus. Nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados.
Então, longe de Cristo, é claro, não há vida. É assim que nós somos apontados, longe de Cristo Jesus. Então, mais uma vez, nós nascemos já condenados, não meramente por uma atitude que nós praticamos ou venhamos a praticar, mas nós já nascemos marcados com essa natureza pecaminosa e já merecedores do inferno, justamente por conta dessa natureza pecaminosa. Então, eu não preciso praticar algum pecado XYZ, eu não preciso atingir algum limite de pecados para então ser condenado ao inferno. Não, eu já nasço merecedor do inferno. E essa é a nossa terrível realidade. E é por isso que o amor perfeito e gracioso de Deus é demonstrado na figura de Cristo Jesus. E é por isso que a gente tem que olhar para Cristo e perceber o nosso estado desesperador longe dele e correr para os seus braços e correr para a sua cruz. E aí, depois disso, Gabriel ele é condenado a ser um humano finalmente, né? E Gabriel fica ali atiçando o John para atirar nele, para tirar a vida dele, etc. E o John vai e mete só um socão bem dado, né, no Gabriel ali. E ele começa a rir e fala assim: nossa, você podia ter atirado em mim, mas você escolheu um caminho superior. E é interessante essa fala do Gabriel aqui, porque ao invés da gente cair em terreno de salvação pelas obras de novo, a gente é lembrado que quando nós nascemos de novo, quando nós fazemos parte do reino de Deus, quando nós estamos unidos a Cristo Jesus, a gente não vive mais segundo o nosso velho homem, a gente vive segundo a ética do reino, a gente vive segundo um novo propósito, a gente vive de fato um caminho superior, a gente vive um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Não mais para conquistar uma salvação, para conquistar o favor de Deus, mas justamente porque nós já fomos alcançados, a gente vive então em novidade de vida. Então essa frase do Gabriel aqui, ela faz total sentido. E aí, por fim, né, há um monólogo ali do John no final do filme e que vai nos lembrar mais uma vez a mensagem central do filme, que na verdade é repetido várias vezes durante o filme, mas que aqui nos é relembrado mais uma vez, em que o filme ele aponta de que Deus ele tem um plano para cada um de nós. E ao mesmo tempo que Deus ele tem um plano para o mundo de maneira geral, de revelar a sua glória, de abençoar as nações por meio da descendência prometida a Abraão, lá em Gênesis 12, que se cumpriu, é claro, na pessoa de Jesus Cristo, ele também tem um plano específico para cada um de nós, para como nós devemos usar nossos dons e talentos, para como nós devemos servir individualmente no reino. Ele tem um plano para sua comunidade, mas tem um plano individual para cada um de nós também. Então, olha só, qualquer filme que nos lembre essa mensagem é um filme que vale a pena ser assistido. Quem diria que o filme do John Wick nos lembraria isso, que Deus tem um plano para cada um de nós. E aí, gostou? O que você acha dessa mensagem central do filme? Bom, e qual que é o meu veredito sobre o filme em si? Bom, eu acredito que ele é um filme bom, ainda para os parâmetros de hoje. Ele é um dos poucos filmes de exorcismo que funciona, né? Então pouca gente lembra quando fala de filmes de exorcismo e possessão demoníaca, que existem vários por aí, mas todos igualmente péssimos, e poucos que se salvam. O filme do Constantine é um desses que se salvam, mas poucas pessoas encaixam Constantine nesse gênero, né? Embora o filme ele trate sobre exorcismo e possessão em vários momentos. Ele é um filme que, ele é claro, ele tem seus bons momentos, ele é marcante em várias situações, ele tem alguns efeitos que são até legais ainda para os dias de hoje também. É claro, tem umas partes que são bem tosconas, mas tem umas partes que são bem legais até. Ele é um filme que ele é principalmente, é claro, um filme de ação, que até tem poucas cenas de ação, mas que são legais e funcionam. A gente tem um enredo que ele é bem legal e ele é bem fechadinho, cara. E me surpreendeu agora assistindo ele depois de adulto, de como ele tem várias pontas soltas que vão se ajuntando, vão se alinhando no meio do filme, né, durante o filme. Então a gente tem o lance da lança do destino, a gente tem o negócio com as irmãs gêmeas, a gente tem a história lá do Padre Gordão, a gente tem o John Wick, desde o começo ele tem essa busca por algo a mais, por algo maior e etc. E todas essas tramas, esses enredos vão se entrelaçando ali, culminando num final até que interessante. E o filme, é claro, ele consegue construir uma mitologia muito boa em si. É claro que, como eu já mencionei, o filme ele inventa algumas coisas, né, como essa história de Mamon ser filho do diabo e etc. Mas ao mesmo tempo ele vai trazer uma série de coisas que são interessantes. Então ele vai mostrar, por exemplo, diversas formas de exorcizar demônios, com o uso de ferramentas e equipamentos diferentes para enfrentá-los. Como, por exemplo, aquela bendita cadeira que ele passa o filme todo querendo usar aquela cadeira. Forma interessante ali que o John Wick ele usa as marcas do braço dele, ou como ele faz para summonar ali o próprio diabo. E cá entre nós, aqui a gente tem uma das melhores representações do diabo nas telonas, né?
E o filme faz isso tão bem de construir esse universo de uma maneira tão boa que até hoje a gente espera por essa bendita continuação que já foi afirmada que está em desenvolvimento há não sei quantos anos e não saiu até hoje. Mas enfim, mais uma vez, é um bom filme. Eu acho que eu daria uma nota 8 para ele. E é isso, gente. E você? O que você achou das considerações teológicas até aqui? Ficou até aqui comigo? Já comenta aqui nos comentários se você conseguiu assistir o vídeo todo. Deixa aqui também se você tem alguma outra percepção teológica, se você também percebeu alguma outra inconsistência teológica. É claro que daria para tirar muito mais coisas, mas o vídeo ficaria muito maior. Eu quis pegar alguns temas principais, assim, algumas coisas, alguns erros que estão no imaginário popular e que daria pra gente trazer aqui de uma forma bem interessante pra gente. Mas bora continuar batendo esse papo aqui nos comentários. E o filme, é claro, ele poderia deixar diversas outras dúvidas, como por exemplo, se o suicídio realmente é um pecado imperdoável que manda uma pessoa direto para o inferno. Essa é uma pergunta aqui que eu vou deixar talvez para um vídeo só sobre isso, mas deixa nos comentários também se você tem curiosidade sobre isso. E deixa aqui nos comentários também outras perguntas teológicas que talvez você tenha. Indique outros filmes que talvez você acha que também tem um conteúdo bíblico que daria para trabalhar como nesse vídeo aqui. E mais uma vez te convido a gente continuar batendo papo nos comentários. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau! Cara, pior que esse filme aqui, ele tem uma cena pós-crédito que eu nunca tinha visto na vida, que é justamente uma pergunta que ficou na minha cabeça o filme todo, né? E o bendito do aprendiz de John teve todo aquele desenvolvimento para ter aquela conclusão pífia. E aqui então que a gente vê que esse filme do John é um verdadeiro clássico, que influenciou não só esses filmes da Marvel para colocar a cena pós-crédito, como influenciou também os melhores do mundo. Porque aquela conversa do Gabriel com o Satanás é a mesma conversa que eles usam lá na peça deles. Adoro esse apelido. Pé preto! Esse nem tanto. Dissimulado! As garotas me chamam assim. Corintiano!